nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs peregrinos, caro Padre, bem-vindos a esta celebração da Eucaristia. É um momento importante para nós reafirmarmos, com a ajuda de Maria, neste lugar que ela escolheu para se manifestar, para nós sermos capazes de viver ainda mais profundamente a nossa fé em Cristo ressuscitado. Hoje celebramos São Luís Maria Grignon de Montfort. A sua estátua está na Colunata, no lado norte. Foi um santo que viveu entre o século XVII e XVIII, morre em 1716 com apenas 43 anos. Foi um homem conhecido, e por isso está neste santuário, por duas coisas. Primeiro, por ter sido um grande pregador. A sua vida foi dedicada ao ministério da pregação, formação, juntamente com as filhas da sabedoria que ele funda, também à educação dos jovens. Portanto, a primeira área em que este santo viveu foi o anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho. E a segunda nota, que faz com que ele esteja aqui de pleno direito, foi os seus tratados de devoção a Nossa Senhora. Foi a sua Mariologia. É possivelmente, alguns chamam assim, um dos primeiros teólogos, mariólogos da Igreja. Fez-lo de uma forma muito bela e fez-nos compreender e pedir que Maria nos encaminhasse para o seu Filho Jesus. A sua vida foi intensa, morreu com 43 anos, mas deu-se inteiramente, e o seu legado na Igreja, quer nos seus filhos, os padres monfortinos, quer nas suas filhas, as filhas da sabedoria, quer nos movimentos associados e quer na espiritualidade, assumida pela Igreja ao mais alto nível, marcam ainda hoje a nossa espiritualidade, particularmente a nossa espiritualidade mariana. Agradecemos a Deus essa figura e esse exemplo que foi São Luís Maria Grignon de Montfort. Agora, para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que tendo-nos renovado pela celebração dos mistérios pascais, nos libertastes da condição do homem terreno, fazei que nos transformemos à imagem do homem celeste,
nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João, tendo sido postos em liberdade, voltaram para junto dos seus e contaram-lhes tudo o que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos lhes tinham dito. Depois de os ouvirem, invocaram a Deus numa só alma, dizendo: Senhor, vós fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles se encontra. Vós dissestes, mediante o Espírito Santo, pela boca do nosso pai David, vosso servo: porque se agitaram em tumulto as nações e os povos intentaram vãos projetos. Revoltaram-se os reis da terra e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se nesta cidade com as nações pagãs e os povos de Israel contra o vosso santo servo Jesus, a quem ungistes. Assim cumpriram tudo o que o vosso poder e sabedoria tinham de antemão determinado. E agora, Senhor, vede como nos ameaçam e concedei aos vossos servos que possam anunciar com toda a confiança a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios em nome do vosso santo servo Jesus. Depois de terem rezado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com firmeza a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quebremos as suas algemas e atiremos para longe o seu jugo. Aleluia, aleluia, aleluia.
cólera os atemoriza. Foi eu quem ungiu o meu Rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Aleluia, 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 aleluia. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra para teu domínio. Hás de governá-los com cetro de ferro, quebrá-los como vasos de barro. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era um dos principais entre os judeus. Foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os milagres que tu fazes se Deus não está com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito.
não te admires de eu te haver dito, por eu te haver dito, que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer. Tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre, amadíssimos irmãos e irmãs, procuremos tomar o nosso tempo para podermos acolher a Palavra de Deus que nos é oferecida neste dia. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é a continuidade daquele momento em que os apóstolos, pela primeira vez, são colocados diante do Sinédrio. E, porque o Sinédrio não conseguiu acusá-los de nada, deixou-os partir outra vez. E o texto diz que eles voltaram para os seus. É muito bonita esta expressão. Voltaram para os seus, quer dizer, voltaram para a comunidade com os outros discípulos. E depois, e é isso que eu gostava de sublinhar hoje, vivem um tempo de oração extremamente fecundo. Esta página dos Atos dos Apóstolos ensina-nos a rezar e ensina-nos como rezar. Olhai, o que é que fazem os apóstolos? Depois de invocarem o Senhor, qualquer oração cristã começa por uma invocação do Santíssimo Nome de Deus ou da Trindade. Após essa invocação, eles tomam como referência o Salmo 2, que é um salmo que de alguma maneira anunciava a paixão do Senhor, as contrariedades, o julgamento que Jesus viveu e que os discípulos teriam de viver. Nessa oração há dois momentos. Eles, após o conhecimento e a citação do texto do Salmo 2, levam-se por si próprios a perceber como é que Jesus tinha vivido aquele texto sagrado, que ainda por cima é um texto de oração. Portanto, eles procuraram perceber como Jesus tinha passado aquela oração, um salmo, para a sua vida e como a viveu nesse momento que depois foi a sua perseguição e o seu processo. Daí passa um terceiro momento. O que aconteceu com Jesus, a leitura vivencial de Jesus daquele Salmo 2, agora a comunidade cristã fala igualmente na situação em que se encontra. Vai ser perseguida. Sabe que corre riscos. E então socorrem-se da palavra de Deus para que ela ilumine, como iluminou o processo de Jesus, para que ela ilumine também as suas vidas, a vida da comunidade cristã nascente. Perceber como a palavra de Deus pode iluminar os acontecimentos, e acontecimentos tão difíceis de viver, como são a perseguição, como são a não aceitação por parte de tanta gente. A oração é isto mesmo. Às vezes nós pensamos que a oração é a gente rezar muitas fórmulas, rezar muitas coisas, mas é esta imersão na palavra de Deus, para que a palavra de Deus dê sentido e luz às nossas vidas, particularmente nas situações onde a nossa vida se torna mais difícil e onde as coisas não são claras. Temos um elemento fundamental para a nossa oração. Se nós lemos o documento final do Sínodo, lá se diz que para o discernimento da vida das comunidades é muito importante a aproximação à palavra de Deus. Para que um cristão tenha uma orientação na vida, certamente exigem muitas ajudas,
a primeira de todas a comunidade cristã, a Igreja no seu todo, mas exige esta percepção e este acolhimento da Palavra de Deus na nossa vida para que ela nos ilumine e nos indique o caminho. É o que nós fazemos de uma forma muito simples, na Lectio Divina, para quem sabe o que é essa forma de rezar, que é o prescrutar o sentido da Palavra de Deus. No meu caso, é o meu alimento cotidiano. É aí que eu vou, de alguma maneira, vivendo a experiência da Palavra de Deus e tentando a aplicar à fragilidade da minha pobre vida. E depois, para terminar, ainda comentar este texto dos Atos dos Apóstolos. Após esta oração, após esta abertura à Palavra de Deus, eles ficaram cheios de força e de coragem, sentiram a força do Espírito para poderem, no meio das contrariedades e perseguições, anunciar Jesus. Eu creio que nós, e até muita gente cristã que reza muito, se nós sabemos o que é rezar. E se nós sabemos que rezar é trazer à nossa vida a palavra salvadora de Deus. Em relação ao Santo Evangelho, o encontro de Jesus com Nicodemos é um texto difícil, possivelmente um texto com forte incidência catecumenal, portanto, é um texto utilizado para a preparação daqueles que haviam de receber o batismo. Mas diz-nos alguma coisa importante também a nós. Alguma coisa que eu gostaria de sublinhar. Nicodemos tinha visto os milagres de Jesus. É por isso que ele vem de noite, para não se comprometer muito com os outros membros do Sinédrio. Ele era um dos principais dos fariseus. Para não se comprometer muito, veio de noite ter com Jesus. Porque tinha visto os sinais que ele tinha feito, tinha visto os milagres. Estava admirado e dizia: ninguém pode fazer estas coisas se Deus não estiver com ele. Mas Jesus fê-lo perceber que ele ainda não tinha entrado no âmago. Em Jesus, os milagres são sinais. E nós somos chamados a entender, a entrar no mistério de Cristo, pela força do Espírito Santo, que nos faz ver as coisas mais profundamente, que também às vezes nos dá assim uns choques. A gente com o Espírito não sabe às vezes nem de onde vem, nem para onde vai, porque tem alguma coisa de imprevisível, não se pode enquadrar de forma muito rígida. Aliás, a rigidez é alguma coisa contra o Espírito Santo. Flecte quod ed rigidum, diz a gente na sequência do Pentecostes. Mas o que encontra Nicodemos é o convite a uma experiência a conhecer melhor Jesus, a colocar, a perceber os seus gestos, os seus sinais, não de fora, como um espectador, mas como alguém que a partir de dentro é capaz de entender o projeto de Jesus para a nossa vida. É capaz de descobrir Jesus e descobrir que Ele é, de facto, o nosso Salvador e em cada um de nós o meu Salvador. Certamente Nicodemos esperava um outro discurso. Não teve. Teve este discurso semi-opaco, em que ele é convidado a penetrar, a aprofundar na sua vida e no seu coração quem era aquele que realizava tantos sinais. Um convite também para nós é entrarmos cada vez mais no conhecimento íntimo de Jesus Cristo, íntimo, que toca o nosso coração e nos ajuda a ver as coisas não ao nosso jeito, mas ao jeito de Jesus.
Irmãos e irmãs, o batismo na água e no Espírito foi um grande dom que o Senhor nos deu. Oremos por todos aqueles que o recebem, dizendo: ouvi-nos, Senhor, fonte de vida. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Padre Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Pelos que renascem da água e do Espírito Santo, para que um dia possam ver o reino de Deus revelado por Jesus a Nicodemos, oremos. Ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Pelos que sofrem a oposição forte do mal, para que encontrem mãos amigas que os ajudem e pessoas que os recebam em sua casa, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelos que andam em busca da verdade, para que a reconheçam em Jesus, Mestre Divino, e nos sinais anunciadores do seu mistério, oremos. Pelos que invocam a Deus nas horas tristes e esperam que venha em seu auxílio, para que em Jesus sintam alívio, oremos. Pelos membros desta nossa comunidade, para que na luta diária do Espírito contra a carne, experimentem a presença de Jesus e a sua força, oremos. Senhor nosso Deus, dai aos fiéis nascidos no batismo a fidelidade às tuas promessas batismais, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar na comemoração de São Luís Maria Grignon de Montfort e por estes santos mistérios que lhe alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Luís Maria Grignon de Montfort, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Mãe de tu que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo José y todos los pastores de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, a quem nos tem ofendido. Com tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de entregar a minha mão, mas tenho palavra para isso.
nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos a festividade de São Luís Maria, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa consagração neste ano jubilar. Salve, Mãe do Ordeno Senhor, Virgem Maria, Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, do Imaculado Coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão dos bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos e irmãs, caro Padre, bom retorno a casa, fortificados por este encontro com o Senhor, também aqui neste lugar onde Maria se mostrou como nossa Mãe e sempre Mãe de misericórdia. Vamos levar este grito do que os Atos dos Apóstolos hoje nos deixam, de aprender a rezar com a palavra e colocar a palavra na nossa vida. Imploremos agora sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.